Osteoporose é a ferramenta Frax no Brasil, uma revisão de literatura. João Vitor Borges Andrade Grespan, João Pedro Borges Andrade Grespan, Carolina Figueiredo Lopes, Tiago Henrique da Silva Pereira, alunos da UCB com orientação do Demetrio Antônio Gonçalves da Silva Gomes, professor da UCB. A osteoporose é caracterizada por baixa massa óssea, ruptura da microarquitetura e fragilidade esquelética, resultando na diminuição da resistência óssea e no aumento do risco de fraturas. Havia uma estimativa de 9 milhões de fraturas osteoporóticas em todo o mundo em 2000, das quais 1,6 milhões eram de quadril, 1,7 milhões de antebraço e 1,4 milhões de fraturas vertebrais. As fraturas do quadril e da coluna, por sua vez, elas estão mais associadas ao aumento da taxa de mortalidade, que varia de 10 até 20%. As fraturas podem resultar na limitação da deambulação, na depressão, perda de independência e em dor crônica. Devido à elevada frequência dessa doença e ao seu potencial mortalidade, torna-se essencial o conhecimento e a divulgação dessa ferramenta no Brasil, já que cerca de 10 milhões de pessoas convivem com a osteoporose no país, dado da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde. O principal objetivo do tratamento da osteoporose tem sido prevenir e diminuir o risco de fraturas por fragilidade. Portanto, um fator crítico para o manejo dos pacientes é a capacidade de avaliar o risco de fratura, identificando aqueles que são elegíveis para uma intervenção. Nesse sentido, a Frax é atualmente a ferramenta mais utilizada na seleção de indivíduos para o tratamento de osteoporose em todo o mundo, assim como no Brasil. Dos objetivos. O objetivo geral é apresentar à sociedade a importância da ferramenta no diagnóstico da osteoporose. E os objetivos específicos: elucidar os mecanismos de diagnóstico da osteoporose, buscar atualizações sobre a prevenção e o diagnóstico dessa doença, reafirmar o impacto dessa doença na sociedade e demonstrar como o diagnóstico da ferramenta, aliado à imagem, diagnóstico de imagem, permite um melhor prognóstico social. Da metodologia, foi feita uma revisão de literatura com base de dados no PubMed. A inclusão dos artigos foi realizada de 2015 a 2022 e foi utilizada como termos conectores Fraxtool, osteoporose e Brasil. A osteoporose é uma doença óssea metabólica progressiva que diminui a densidade mineral óssea, com deterioração da estrutura óssea, fraqueza do esqueleto e que leva a fraturas com traumas secundários ou imperceptíveis, particularmente na coluna lombar, torácica, punho e quadril. O diagnóstico precoce e a quantificação da perda óssea são importantes devido à disponibilidade de terapias que podem retardar ou até mesmo reverter a progressão da doença. A ferramenta Frax, composta por 7 fatores de riscos clínicos, que incluem fratura por fragilidade anterior, fratura de quadril, tabagismo, uso sistêmico de corticoide, ingestão excessiva de álcool, artrite reumatoide e outras causas de osteoporose secundária, como também idade, sexo e IMC, são fatores de risco que contribuem para estimar uma probabilidade de fratura em 10 anos, independente da densidade mineral óssea, DMO. O Frax ele é baseado em dados coletados de grandes estudos observacionais, prospectivos de mulheres e homens de diferentes etnias e de diferentes regiões do mundo, em que os fatores de riscos clínicos, DMO e fraturas foram avaliados. Ou seja, é um dispositivo que ele se adapta à epidemiologia social e ao histórico socioeconômico. O dispositivo ele utiliza da análise individual de cada paciente, correlacionando os fatores de risco com a densidade mineral óssea medida pela densimetria óssea. O algoritmo ele calcula a probabilidade de fratura osteoporótica importante nos próximos 10 anos a partir de fatores clínicos facilmente obtidos, como foi dito, né? Entre eles o IMC, o tabagismo e também o etilismo. Ele é importante e é um método bastante simples de rastreio a nível ambulatorial, sendo uma das estratégias que pode ser utilizada na diminuição da prevalência de fraturas por sua simplicidade de
de aplicação, porque você só precisa dos dados clínicos, que é facilmente obtido por uma anamnese, e permite uma tomada de decisão terapêutica precoce, mas que também é segura. Além do mais, um estudo recente, né, comparou o risco de fraturas nos próximos 10 anos com e sem o uso da densidade mineral óssea, que só é acessível através da DXO, e mostrou que os resultados são similares, fato esse que é muito importante para as regiões onde é impossível a realização do exame. Ou seja, a avaliação clínica do fator de risco, por si só, ela pode ser considerada para a previsão de fraturas em regiões do mundo onde a gente não tem acesso à tecnologia para medição da densidade mineral óssea, o que torna a ferramenta bastante útil para o clínico geral. O uso de ferramentas de avaliação de fraturas é essencial para avançar na lacuna de cuidados. De, de todas as ferramentas utilizadas absolutas e a previsão de risco, o FRAX ele mantém o seu lugar como um programa mais comumente utilizado na prática clínica padrão. Por isso que é importante ele ser reconhecido e conhecido. Ao identificar quais são os pacientes que mais se beneficiam dessa varredura, as ferramentas de avaliação de risco elas podem contribuir para a tomada de decisões de cuidado na saúde. Diante do que foi exposto, a gente percebe que o conhecimento da Frax é de extrema importância para os médicos generalistas e para os clínicos, a fim de determinar a melhor abordagem para os pacientes com risco de osteoporose, intervindo de forma precoce para que essas permaneçam ativos fisicamente e também para que possa diminuir a ocorrência de fraturas. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.